Números, capítulo de número 13. Eu quero fazer uma breve meditação na palavra de Deus. E eu quero ler com você a partir do verso de número 16. Números, capítulo de número 13. Verso de número 16. São esses os homens que Moisés enviou para espiar a terra. Moisés deu a Oséias, filho de Num, o nome de Josué. Quando Moisés os enviou para explorar a terra de Canaã, disse-lhes: subi ao Neguebe e escalai as montanhas. Vede como é a terra e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se são poucos ou muitos. Como é a terra em que habitam? É boa ou má? Como são as cidades em que vivem? São abertas ou fortificadas? Como é o solo? É fértil ou estéril? Tem matas ou não? Esforçai-vos e trazei o produto da terra. Era o tempo das primícias das uvas. Assim subiram e espiaram a terra, desde o deserto de Zin até Reob, à entrada de Ramat. Que Deus abençoe a porção da sua palavra. Você pode se assentar. Como eu disse a você, por ser Santa Ceia hoje, eu irei abreviar um pouco, para nós ganharmos um pouco de tempo. Eu creio que se você já é convertido e se de alguma forma você já foi exposto às Sagradas Escrituras, você já conheça alguma coisa sobre esta história que eu acabo de parcialmente ler para você. A Bíblia diz, amado, que Israel está vindo para a terra prometida, para entrar na promessa, acabam de sair do Egito, acabam de quebrar a escravidão, e durante ali alguns tempo eles rodeiam aquela terra, e quando eles chegam perto de Canaã, Moisés então diz assim: olha, eu vou enviar espias, eu vou enviar olheiros, pessoas que tenham uma visão a respeito do que irão herdar. Diga comigo, visão do que irão herdar. Eu quero falar com você nessa manhã sobre ter a visão daquilo que você tem expectativa de herdar, daquilo que você tem expectativa de receber. Foi com essa missão que esses homens, esses 12 homens, foram enviados para espiar a terra. E durante 40 dias eles andaram dentro daquela terra. A terra que o Senhor disse que os daria por herança. Eles entram dentro daquela terra, e você conhece a história, e eu quero abreviar, com uma missão de terem a visão do lugar, de terem a visão daquilo que Deus havia entregue para eles. E eu quero falar com você nesta manhã a respeito do mover profético. Porque o mover profético é o que precede, antecede um avivamento. Antes de vir um avivamento, é necessário que homens e mulheres tenham visões proféticas. É necessário que tenham sonhos proféticos. É necessário que contemple, não com os olhos naturais, mas com os olhos espirituais, os olhos do coração. E essa história de enviar as pessoas para sondarem a terra é muito interessante, porque ela começa dizendo o seguinte: que Moisés separou de cada tribo 12 príncipes. Mas no meio desses 12, havia um, chamado Oséias. Oséias quer dizer salvo. Moisés olha para salvo, ou para Oséias, e diz assim: vem aqui, filho. Hoje eu vou trocar o teu nome. O teu nome não será mais Oséias, ou salvo. O teu nome agora será Josué. Josué, amado,
no aramaico é Joshua. E Joshua no aramaico quer dizer aquele que promove salvação. Você está entendendo o que eu estou te dizendo pelo Espírito de Deus? Antes de você entrar em algo, antes de você quebrar o ciclo, é necessário que algo mude em você. Deus encontra alguém que é salvo. E o que que Deus faz com esse salvo? Deus transforma esse salvo em agora alguém que vai ser promotor, alguém que vai promover salvação. Sabe o que isso revela? Isso revela, querido, mudança de estágio, mudança de nível. Mudança de nível é o que Deus está propondo para você nesta manhã. Diga para o irmão que está do seu lado, Deus está te chamando para uma mudança de nível. Você entende isso, amém? Deus está te chamando para entrar numa outra dimensão. A dimensão que você está é boa, mas Deus está te chamando para uma outra dimensão. Se você entender como Caleb entendeu, aliás, e Josué também, você irá entender que eles moveram. E quando nós falamos do mover do Espírito, às vezes as pessoas não entendem o que é o mover do Espírito. Se eu te perguntar nesta manhã, para você, o que é o mover do Espírito? Algumas pessoas, elas erroneamente interpretam como que o mover do Espírito de Deus seja barulho apenas. Que o mover do Espírito de Deus é eu pular aqui em cima, eu dar um rodopio, arrepiar do pé à cabeça e dizer receba. Mas é mais do que isso. Quando você entende o que é o mover do Espírito de Deus, eu fui pesquisar o que quer dizer mover em hebraico. E mover em hebraico significa três coisas: deslocamento, significa transferência e desencadeamento. Isso é mover. Você entende isso, amém? Se você entender a profundidade disso, querido, então você vai entrar no mover do Espírito de Deus. Eu profetizo no nome de Jesus, essa igreja está entrando no mover do Espírito Santo. Essa igreja está entrando no mover do Espírito Santo. Quem não entender isso vai ficar para trás, porque o Espírito Santo de Deus está movendo no nosso meio. O mover será grandioso, e se você não entender, você corre o risco de ficar de fora. Deus está deslocando-nos. Deus está, amado, transferindo para nós. Deus está desencadeando algo novo. Isso é mover. Você entende isso, amém? Isto é o mover, deslocar, transferir, desencadear algo que está no mundo espiritual travado. Você está entendendo o que eu estou te dizendo? Quando Deus chama uma igreja para andar no mover profético, Deus chama esse servo, esta serva, para desencadear algo que está travado, algo que alguém ainda não conseguiu destravar, desencadear, trazer para esta atmosfera. Você entende isso, amém? O que Deus está fazendo com a nossa igreja, conosco, eu quero que você entenda em o nome do Senhor Jesus. Essa igreja é uma igreja que tem uma visão profética. Você faz parte de uma igreja que tem uma visão profética. Uma igreja que está movendo nesse exato momento para uma outra dimensão espiritual. E eu quero, pelo Espírito de Deus, convidar você para entrar no mover do Espírito de Deus, para nós, amados, recebermos a transferência da unção de Deus, para nós, amados, deslocarmos aquilo que está, amado, paralisado, para nós, amados, criarmos uma atmosfera, amado, de desencadeamento da glória de Deus.
Você entende o que eu estou te dizendo, amém? A glória de Deus, amado, ela tem que brilhar no nosso meio, ela tem que manifestar no nosso meio, porque nós precisamos dela para a nossa sobrevivência. E Deus está chamando um povo para entender isso que eu estou te dizendo nesta manhã. E escute o que eu vou te dizer, querido, se esforce para entender o que Deus está fazendo nesse tempo. Se você não discernir o que Deus está fazendo nesse tempo, se você não discernir o que está acontecendo à sua volta, no mundo inteiro nesse momento, é perigoso que você não tenha a visão da promessa, é perigoso que você não tenha a visão do que Deus é capaz de fazer usando a tua vida. A Bíblia diz, amado, que esses 12 foram enviados, olharam a terra, subiram. Eles foram justamente no tempo das primícias dos frutos. E ao entrar naquela terra, eles observaram tudo que Moisés havia dito para eles observarem. Esses homens foram confiados a ele a visão. Imagina a responsabilidade desses homens. Que assim como eles vissem, que assim como eles enxergassem, toda uma geração passaria a ver através dos olhos deles. Presta atenção no que eu estou te dizendo, igreja, isso é muito sério. Toda uma geração passará a enxergar através dos teus olhos. Se você estiver no mover do Espírito de Deus, você vai ver com os olhos de Deus, e toda uma geração irá ver através dos teus olhos. Quantos foram para ver Canaã? Apenas 12. Em quantos eles eram? Aproximadamente 2 milhões de pessoas. Que segundo o relato que eles dessem, a fé deles seria ativada, desencadeada ou não. Você está entendendo o que eu estou te dizendo? A fé deles seria desencadeada, destravada, seria transferida a unção. Eles se deslocariam do deserto ou morreriam no deserto. Segundo a visão profética que eles tivessem. Deus tem nos confiado esta geração. Deus tem nos escolhido como príncipes de Deus nesta geração, nesse mundo e nesse tempo. Toda uma geração está dependendo de ver através dos nossos olhos. Eles podem enxergar, receber, desencadear e deslocar-se do deserto para entrar na promessa, ou corre-se o risco deles morrerem no deserto por causa da tua falta de visão. A responsabilidade tua, igreja, é muito grande. Eles entram dentro daquela terra, eles olham toda a terra, eles fazem e preparam todo o relatório do lugar. E quando eles voltam para o povo, eles estão abismados. Se você, amado, ler comigo, você vai ver que quando eles entraram naquela terra, aqui no verso 23, a Bíblia diz que eles foram num vale de uvas, e eles escolheram um cacho de uvas para levar de amostra. Foi necessário colocar numa vara e 2 homens carregarem. Não é que as uvas eram do tamanho da melancia, era o cacho da uva que era grande, tá? Um cacho de uva para 2 homens carregarem. Eles ficaram impressionados com o que eles viram. E eles voltam para Moisés. O povo está na expectativa. O que é que vocês viram que nós não vimos? Aonde vocês estiveram que nós ainda não estivemos? Presta atenção nessa responsabilidade. O mundo está precisando, amado, que nós venhamos ir além. Para dizer para eles aquilo que nós vimos e aquilo que nós ouvimos. Nós precisamos, amado, mover na unção do Espírito de Deus para retirar esse povo que está vivendo no deserto. Vai depender da visão profética que você tiver. Quando eles voltam,
O povo vê eles trazendo aquelas primícias, aqueles cachos de uva enorme. O povo se alegra e celebra. Mas 10 deles, dos 12, disseram: não vai se alegrando não. Não vai festejando não, porque é o seguinte: a terra é boa, mana, leite e mel, é do jeito que Deus disse, mas tem um problema enorme. Tem gigantes na terra. O povo estremeceu. Como assim? Ele diz: gigantes. Gigantes, gigantes, querido. A Bíblia diz que os filhos de Enaques eram homens enormes, gigantes. E eles disseram: é impossível vencê-los. E o povo rodeia aqueles 10. Josué e Caleb querem falar alguma coisa e não conseguem, porque eles são a minoria no meio do povo. E eles: ei, espera um pouco, eu quero falar. Não, pera aí, deixa eu terminar. Josué dizia: eu tenho uma visão diferente. Olhem como eu olho, enxerguem como eu enxergo. Caleb dizia ao povo: escutem, meus irmãos. E ninguém queria ouvi-los. O povo começou a se desesperar. E quanto mais o povo ficava desesperado, mais aqueles 10 espias, amados, sem visão profética, falavam relatórios negativos. E dizia assim: olha, nós olhamos para eles e aos nossos olhos nós parecíamos como gafanhotos. Olha que visão. Olho para a circunstância e para a situação e eu me enxergo como um gafanhoto. Que comparação. Deus está escolhendo nesse tempo homens visionários para entrar na promessa. Deus está escolhendo nesse tempo homens e mulheres de visão. Homens e mulheres que se deslocaram de um lugar onde estavam e foram para um nível diferente de intimidade com Deus. Eu agora saio do lugar aonde eu fui salvo, ou seja, tem muito salvo aí que está bem acomodado. Eu sou salvo, estou esperando Jesus voltar e o resto do mundo que se exploda. E Deus chama e diz assim: não, você agora vai ser alguém que vai promover a salvação. Você vai sair do teu lugar de conforto. Deus está confiando a você, amado, uma visão profética. Diga para o teu irmão: Deus está confiando a você uma visão profética. Todo aquele que não tem visão profética, amado, se torna crítico da promessa. Passa a criticar a promessa e dizer: é impossível, não tem como, vamos todos morrer, esse negócio não vai dar em nada. Posso te dizer, Deus não precisa desse tipo de visionário. Deus não precisa do tipo de visionário que diz: nós vamos morrer, não vai dar em nada, vai se acabar, não vai chegar, Deus prometeu, mas não vai fazer. Deus não precisa desse. Sabe o que Deus faz com esses? Deus elimina. Isso é muito sério. Deus elimina. Deus tira do caminho. Quando Deus chama esses homens para entrar, Deus está fazendo uma proposta. Presta atenção no que eu vou te dizer. Deus está fazendo uma proposta para quebrar um ciclo vicioso de deserto. Deus está chamando para entrar. Está entendendo o que eu estou dizendo? Deus está chamando para entrar. Mas tem alguns que se contentam só em rodear. Diga para o teu irmão: Deus está chamando para entrar. Tem alguns que se contentam só em rodear. Do que você está falando, pastor? Eu estou falando de um povo que não tem visão profética. Um povo que não tem visão profética, eles se contentam em estar no meio de quem está vivendo visão profética. Um povo que não tem visão profética, eles se contentam em estar no meio do mover, embora eu não esteja movendo. Embora eu não esteja deslocando nada, só em estar no meio,
Onde o vento sopra, eu estou junto. Isso é multidão, isso não é discípulo. Você entende isso, amém? Você tem que colocar uma coisa na sua cabeça nessa manhã. Deus te escolheu para um propósito. Entra logo no propósito. Enquanto você fica criticando o propósito, enquanto nada te agrada, enquanto tudo não é do teu gosto, é porque você está se contentando só em rodear. Tem gente, amado, que se contenta em rodear, em criticar, em apontar, em acusar. Sabe por quê? Porque ele tem preguiça de se deslocar. Ele tem medo de receber a transferência. Porque para receber a transferência, Jesus disse uma coisa maravilhosa. Para receber o novo, tem que lançar fora o velho. Isso é o processo da transferência. E às vezes o que não tem a visão profética diz, mas eu vou perder isso que eu já conquistei. Eu estou vivendo bem aqui no deserto, eu tenho maná todas as manhãs. Mas eu vou perder o que eu tenho para você é leite e mel. O que eu tenho para você são delícias, é algo maior e é algo melhor. Mas aquele amado que não entra no mover, aquele amado que não encaixa na unção profética, ele tem medo da transferência. Mas não existe mover sem transferência. Diga para o irmão que está ao seu lado, não existe mover sem transferência. Essa transferência, amado, ela causa uma mudança em mim. Mudança de pensamento. É o mover. Quer o mover do Espírito de Deus? Quer fazer parte do mover do Espírito de Deus? Receba a transferência. Transferência de unção. Transferência de pensamento. Substituição de pensamento. Meu Deus, isso é difícil. Porque eu sou tão acostumado. Eu já me adaptei no deserto. Eu já vi que é possível viver nesse deserto e não morrer. Então tem pessoas que se contentam só de estar vivas. Tem pessoas que se contentam só em estar salvo. Quando Deus chamou para ser um promotor ou alguém para promover salvação. Em outras palavras, Deus está te chamando para ser um libertador nesta geração. Alguém que vai entrar dentro do projeto, não apenas rodear no projeto. O livro de Jó encerra dizendo assim: antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora eu te conheço, porque os meus olhos te veem. O Senhor abriu a minha visão profética. Agora os meus olhos te veem. Eu estou numa outra dimensão espiritual. Eu estou num outro nível espiritual. Sabe o que Jó acabou de fazer quando ele disse isso? Ele falou assim: junta todos os meus acusadores, todo mundo que não enxerga o que Deus está fazendo na minha vida, eu vou orar por vocês. Aí no verso 10 e 42 de Jó, diz assim: e mudou o Senhor a sorte de Jó quando este orava pelos seus amigos. A visão foi aberta. Eu tenho uma visão profética. Eu vou parar de lamber a minha ferida e dizer: Senhor, por quê? Ah, Senhor, porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo. A minha vida inteira eu fui justo diante do Senhor. A minha vida inteira eu fiz tudo o que o Senhor queria. Até que ele chega no capítulo 42 e diz: Senhor, nenhum dos teus planos se frustram. Espera lá. Se tens um plano na minha vida, o Senhor não vai me matar. Então eu vou parar de reclamar, porque o Senhor não vai me matar. Aí ele diz: antes eu te conhecia de ouvir falar, no verso 2, mas agora eu te conheço de andar contigo. O Senhor é capaz de fazer algo novo em mim, e eu creio. O Senhor é capaz de me levar para dentro dessa promessa e me fazer viver essa promessa. Tudo aquilo que Deus falou ao nosso respeito, querido, não é um conto. Tudo aquilo que Deus falou ao nosso respeito não é uma ilusão, é verdade. Tudo que Deus disse sobre nós, Ele cumprirá. Mas é necessário que homens e mulheres entrem no mover do Espírito de Deus para entender o que Deus está fazendo neste lugar. Deus te introduziu num território, filho. Qual é o relatório que você vai trazer de volta? O que você está vivendo não é por acaso, foi Deus que te introduziu nisso. Agora o que você vai escolher?
Você vai mover e sair, amado, desse lugar de conforto e desencadear aquilo que o Espírito de Deus tem preparado para esse tempo? Ou você vai ser mais uma geração que vai atrasar o projeto de Deus? Porque adiantar o projeto de Deus você não consegue, mas atrasar, infelizmente, você consegue. Adiantá-lo você não consegue, mas atrasá-lo, infelizmente, é possível. Desde que você não tenha a visão correta daquilo que Deus está te mostrando. Deus está mostrando-nos, amado, algo precioso que Ele irá fazer nesta geração. Quando Deus, amado, me chama para entrar na promessa, quando Deus, amado, me dar a visão profética, quando eu não tenho essa visão ou esta revelação, você se congela no tempo e você não dá frutos. Quando você perde a visão, presta atenção no que eu estou te dizendo. Quando você perde a visão profética, espiritualmente você congela no tempo. Está cheio de crente salvo, está cheio de crente Oséias. Crente salvo, congelado. Você entende o que eu estou te dizendo? Escuta, se eu pegar uma manga, uma fruta, a manga, e eu congelar ela, quando que ela vai nascer? Enquanto ela estiver congelada? Nunca. Mas e se eu colocar ela na terra? Se eu colocar ela na terra, o que vai acontecer? Ela vai nascer. E ela vai crescer. E ela vai frutificar, dando frutos da mesma espécie. Está entendendo o que eu estou te dizendo? Você vai gerar uma geração de visionários. Você vai gerar, amado, uma geração que tem visão profética, que tem a visão do que Deus é capaz de fazer amanhã. Mas a visão profética, amado, ela é necessária hoje. Para o que Deus irá fazer amanhã, é necessário que você tenha visão profética hoje. É necessário, amado, que você saia desse estado de inércia, desse estado de congelamento. Tem crente, amado, que vem na igreja, entra e sai e não sente nada, está congelado. Porque não tem visão, não tem perspectiva, não tem esperança do futuro. Está estagnado em um lugar, não entra no mover do deslocamento. Deus está te deslocando desse lugar hoje. A boa notícia nessa manhã é que Deus está te deslocando desse lugar. Desse lugar, amado, de conforto. Desse lugar onde você tem se sentido confortavelmente, vivendo a sua vidinha de crente. Tem gente contentado só em rodear. De saber que existe uma promessa. De saber que Ele é poderoso para te fazer entrar na promessa, mas um povo que não está disposto a desencadear esse mover. Eu sou daqueles que quero desencadear esse mover. Eu sou daqueles que olho adiante e eu digo, Deus é capaz de fazer além do que eu posso imaginar. O povo começa a chorar, porque os espias, amados. Não, e tem um detalhe sério aqui. Quantos foram os espias? 12. Diga nome dos espias. Você vai lembrar só de 2. Cadê os outros 10? Você não lembra de nome de nenhum dos outros. A menos que você aí dê uma filada aí na Bíblia. A menos que você dê uma olhada aí, você não lembra de nenhum do nome dos 10 que não creram. Sabe por quê? Quem não tem visão profética, querido, cai para o anonimato e para o esquecimento. É necessário você ter visão profética, senão, filho, você vai congelar de vez. Não sei se você vai gostar de ouvir isso, mas diga isso para o teu irmão. Pastor, para de mandar eu dizer para o meu irmão que está. Não, você está pertinho, é melhor. Diz para ele assim, se você ficar congelado, você vai cair no esquecimento. Aí, por que o meu ministério não prospera? Por que a unção de Deus não flui? Por que não tem dons? Por que Deus usa o outro e não me usa? Porque está congelado.
errado, filho. Porque você não tem visão profética. Porque você não consegue enxergar através dos olhos de Deus. E uma geração inteira depende da tua visão para sobreviver a esse deserto. Existe uma geração inteira, querido, que precisa enxergar através dos teus olhos. Existe uma geração inteira que está esperando o teu relatório. O que você tem falado? Isso vai determinar, querido, em que estágio você está. Se você tem falado assim, ai, pastor Maurício é insistente, fica falando que Deus vai fazer, mas que vai fazer nada, já escutei essa conversa. Filho, deixa eu te dizer, ou você sai disso, ou você vai ficar para trás. Ou você sai disso, ou você vai congelar. Você entende isso, amém? A Bíblia diz, amado, que os espias abriram a boca, os 10, o relato dos espias, a partir do verso 25, do capítulo 13, eles abriram a boca, mas eles derramaram a alma. Eles disseram, a terra é boa, mana leite e mel, a terra está lá mesmo, mas olha, as cidades são fortificadas, as cidades são muradas, eles são organizados para a guerra, nós jamais poderíamos vencê-lo. Aí repete de novo, e ademais, não se esqueçam, tem gigante. Caleb toma a palavra, e Caleb diz assim, gente, pelo amor de Deus, entendam o que vocês não entenderam ainda. Se Deus moveu-nos lá do Egito, fez-nos atravessar no deserto, deu maná, manifestou lá no Sinai, falando conosco diretamente, nós vimos a sua glória, é esse Deus que nós servimos. Aleluia, Senhor. Josué tomou a palavra e disse assim, deixa eu dizer uma coisa para vocês, gente. Quando nós estávamos lá na terra, até o ímpio falava do que Deus fez conosco e está fazendo conosco. Deixa eu te dizer, os ímpios sabem que Deus está no nosso meio. Josué disse assim, olha gente, nós ouvimos eles dizerem, foi Deus com braço forte que tirou eles do Egito, destruiu o faraó, os seus cavaleiros, esse povo está marchando contra nós, eles irão vencer. É isso que eles pensam de nós. Eles não pensam de nós como gafanhotos, eles não pensam de nós como incapazes, eles pensam de nós como escolhidos. E Josué diz assim para eles, olha irmãos, escutem o que eu vou te dizer, gigante diante de Deus não é nada. E ele usa uma frase que eu amo, ele diz assim, se nós entrarmos na força do Senhor, nós devoraremos esses gigantes como pão. Nós devoraremos eles como nós fazemos com pão. Em outras palavras, nós comeremos eles, devoraremos, destroçaremos eles. Visão profética. Mas que nós vamos entrar na terra, nós vamos. Sabe o que aconteceu quando ele disse isso? O povo pegaram em pedras para apredejá-los. Disseram, quem que esse cara pensa que é? Está todo mundo indo para um lado e só ele quer ir para o outro. Está todo mundo dizendo se conforta e se conforma com o que você está vivendo. Ele está dizendo, não, tem algo mais. Tem algo além. Tem que sair da conformidade. Tem que se deslocar. Tem que transferir. Tem que desencadear. O povo não queria. O povo pegou em pedra para atirar neles. Sabe o que aconteceu nesse momento que o povo pegou em pedra para atirar neles? A Bíblia diz que a glória de Deus se manifestou. Aleluia, Senhor. Isso me conforta um tanto. A glória de Deus se manifestou em volta deles. O povo caiu ajoelhado e diz, Deus está com eles. Não faz nada senão a gente morre. São os queridinhos de Jeová. A glória está protegendo. Está entendendo o que eu estou te dizendo? Eles dizem, nós vamos acabar com eles. Negócio de visão profética, esse negócio que não pode ser do jeito que é, esse negócio que eu tenho que mudar, que eu tenho que deslocar, que eu tenho que receber transferência, esse negócio de desencadear, vamos acabar com eles, que acaba com a visão.
Só que quem tem visão profética, amado, tem glória de Deus. Diga para o irmão que está ao seu lado, quem tem visão profética tem glória de Deus. É protegido pela glória de Deus, querido. Não é homem quem nos protege, não é homem quem nos defende, é a glória de Deus quem nos defende. Eu creio, Senhor, eu creio. Sabe o que Deus disse? Deus disse assim: vou destruir todo mundo. Vou matar todo mundo, o povo que eu não suporto. Está escrito a palavra. Aí Moisés assim: Senhor, o que vão dizer o povo da terra? O povo vai dizer assim: Deus foi incapaz de conduzi-los para dentro de Canaã, por isso matou. Eles mesmos, Senhor, como ouviste da boca de Josué, dizem que foi o Senhor quem nos trouxe até aqui. Se o Senhor fizer isso, eles vão dizer que o Senhor não pôde. Moisés é fogo, né? Homem visionário, irmãos. Homem visionário. Entendeu? Amados, quando você tem intimidade com Deus, você sabe tocar o coração de Deus. Você entende o que eu estou te dizendo? Quando você tem intimidade com Deus, você sabe como tocar o coração de Deus. Deus parou. É interessante dizer isso de Deus, né? É por isso que Deus diz: como Moisés, não houve homem nascido de mulher a quem Deus falava face a face e conversava como um qualquer, como seu amigo. Moisés aconselhou Deus, irmão. Olha isso. O único. Deus parou, pensou e falou assim: Moisés, só você mesmo, hein? Tá bom, não vou matar ninguém. Pronto. Só tem uma coisa. Não quer entrar na promessa? Não vai entrar. Não vou colocar a força. Você entende isso? Se você ficar resistindo, você não entra a força, tá? Você tem que querer. Deus não vai introduzir você naquilo que Ele disse que vai te dar, a força. Mas quem tem promessa não morre. Volta todo mundo para o deserto. Deus disse assim: eu vou conservar com vida somente Josué e Caleb, que tiveram visão do futuro. O resto, volta tudo para o deserto. Quando todo mundo morrer e nascer filhos deles, os filhos deles entrarão, mas eles não. Você entende isso, amém? Tenha visão profética, querido. É notório que é o tempo de nós possuirmos a promessa de Deus. Porque essa visão, amado, fala de uma gestação. Essa visão profética fala de algo que você está gerando no teu espírito. Isso não é uma coisa simples, querido. Vão querer roubar a visão de você. Vão querer desmotivar você. Vão querer fazer você parar de crer que Deus é capaz de fazer. Mas você está gerando algo dentro de você que é incapaz de ser abortado. Você está gerando algo para o futuro. Você está gerando algo. Todo aquele que gera, amado, projeto futuro. Diga para o teu irmão: todo aquele que gera projeto futuro. Oh, aleluias. Somente aqueles que conhecem ao Senhor se movem com Ele. Que você nessa manhã, amado, tenha um discernimento do que Deus está movendo, do que Deus está fazendo. Escute o que eu vou dizer, e isso é particular para nós. Existem pessoas que congregam conosco que ainda não entenderam qual é a nossa missão aqui. Existem pessoas que congregam conosco e ainda não entenderam para onde nós estamos indo. Eu quero te dizer, querido, que nós estamos indo para dentro da promessa. Porque eu não me contento em apenas rodear a promessa. Eu não me contento apenas em saber que existe um Deus poderoso. Eu quero conhecê-lo. Eu quero ver face a face. Eu quero... Assim como Jó disse: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Eu quero ter a visão profética. Você entende isso? É para isso que nós estamos aqui. Para mudar, para transformar. Lembra-se do que eu te disse no domingo passado? Eu te disse que uma visão profética, amado, é uma visão de arrancar, de destruir, de mover. É uma visão, amado, de arrancar tudo, de zerar tudo para começar de novo. Para isso precisa de muita unção da parte de Deus. Para isso você precisa enxergar com os olhos do Espírito.
Se você não enxergar com os olhos do Espírito, você vai dizer: ah, é a nossa igreja, ah, o pastor, ah, o louvor, oh meu Deus. Qual é o plano? Qual é o projeto? O plano, querido, é entrar na promessa. O plano é viver nesse tempo aquilo que Deus determinou para esse tempo. O plano, querido, é estar no centro da promessa de Deus, no centro da vontade perfeita. Eu profetizo em o nome de Jesus que essa igreja estará no centro da vontade perfeita de Deus. Porque quem conhece ao Senhor se move com Ele. Amados, isso é um segredo maravilhoso. Isso é um segredo tremendo. Se você conhecer ao Senhor, você vai se mover com Ele. Você vai entender o que está no coração de Deus. E Deus vai movendo e você vai movendo junto. Deus vai fazendo e você, eu estou dentro. Você entende isso, amém? Tem uns que se contentam em rodear, em assistir. Só em assistir. Existe uma promessa acontecendo. Existem pessoas vivendo a promessa. E alguns até dizem: ah, como eu queria ser igual Moisés. Ah, como eu queria ser igual Caleb. Ah, como eu queria ser igual Josué. Ah, como eu queria. E eles se contentam em rodear. Deus diz: volta para o deserto. Agora escute o que eu vou te dizer. A visão profética, ela vem revelar a misericórdia e não o juízo. Escute o que eu estou te dizendo. A visão profética vem revelar e trazer misericórdia e não juízo. Mas o que está descrente, fora da visão, se sente afrontado e julgado. Está me julgando. Então eu te odeio. Não entende que a visão profética revela misericórdia. Se quiserdes e me ouvires, comereis o melhor dessa terra. Misericórdia pura. Agora, se não me ouvirdes, não me afrontam não. A visão profética revela a misericórdia de Deus, amado, de fazer você ser participante da natureza divina. Mas, se você não entender a visão profética, você se sente afrontado, confrontado. Quem que esse pastor pensa que ele é? Todo dia ele vem dizer uma coisa nova ao meu respeito. Todo dia ele vem desnudar a minha vida em cima do altar. Quero saber quem foi que contou para ele. Como é que pode? Não, aí já é demais. Esses dias me disseram no Facebook. Assim: não, aí também já é demais. Falar você pode, mas apontar desse jeito não. Não gosto de você. Eu digo aleluia. Amém. Recebi o diploma de discípulo. Porque o Senhor Jesus diz: quando vos odiarem por causa do meu nome, alegrai-vos nesse dia. Fiz um churrasco. Você entende? Falei: acabo de receber o diploma de discípulo. Na semana seguinte alguém me xingou de tanto palavrão que eu não posso falar nem metade. Aliás, eu não posso falar nada aqui em cima. Quem que você pensa que você é? Está todo mundo fazendo desse jeito. Você vem agora bagunçar e dizer que não é para fazer assim. Anticristo. Até de anticristo já me chamaram. Porque não tem a visão profética. Porque eles estão contentados, amado, em viver só de observar, de assistir, de ver, de plateia. Quando Deus está chamando para quebrar esse ciclo de deserto e entrar de uma vez nessa promessa. Eu profetizo em o nome de Jesus que esse ciclo de deserto vai quebrar hoje na tua vida e você irá adentrar na promessa. Quando você não rompe esse ciclo, amado, você pode ser condenado a morrer no deserto. Deus tem vida para você, mas você pode escolher a morte. Deuteronômio 30:19 diz assim: eis que os céus e a terra eu tomo em testemunho contra vós, que eu propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que viva tu e o teu descendente.
descendente, mas se você escolher a morte, você vai ser tão amaldiçoado que você e a tua semente não vingará. Aí alguém diz, juízo. Não. A visão profética primeiro revela a misericórdia. O juízo só vem se você não aceitar a visão profética. Porque a misericórdia é, se quiseres e me ouvires, comereis o melhor dessa terra. Se escolheres a vida e a bênção, tu e teus filhos viverás para sempre na promessa. Agora, se rejeitares, aí que vem o juízo. Você entende isso, amém? Então entra hoje dentro dessa terra, querido, em nome do Senhor Jesus. Para nós encerrarmos e passarmos a Santa Ceia. Josué, no capítulo 14, no verso 8. Quando o povo está querendo matá-lo. Ele diz assim, povo, escute o que eu vou dizer para vocês. O segredo é, se o Senhor se agradar de nós. Presta atenção, igreja. Sabe qual é o segredo de nós crescermos? Sabe qual é o segredo de nós tomarmos posse? Escuta, eu vou ler para você. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e dará a nós. É uma terra em que mana leite e mel. O segredo, amado, é o Senhor se agradar de nós. Quando que Deus irá se agradar de nós? Quando eu estiver vendo através dos olhos de Deus. Quando eu tiver a mesma visão que Deus tem a respeito do teu futuro. Quando você fizer isso, você vai ser alguém, amado, que vai mover-se no sobrenatural. Josué, querido, moveu no sobrenatural de Deus. E durante a sua conquista, ele venceu 31 reis mais poderosos do que ele. 31 reis mais poderosos do que ele. Se você hoje entender isso, querido, as resistências, elas vão cair diante de você. Como igreja, eu estou dizendo como igreja, e eu estou te convidando para se mover como igreja. Não no individual, mas nos movermos como igreja. Faça parte dessa visão. Faça parte dessa igreja. Vamos nos mover como igreja. Dentro dessa visão profética. E então nós conquistaremos aquilo que Deus determinou. Escuta o que eu estou te dizendo. Se você se mover dentro dessa visão, o sobrenatural vai começar a acontecer de forma explícita. De forma aberta. Deus pode usar a tua vida para curar o enfermo, para expulsar o demônio. Deus pode usar a tua vida para impor as mãos e eles receberem batismo com o Espírito Santo. Você ser parte disso, não apenas plateia, mas Deus usar você para isso. É para isso que nós estamos aqui. E é para onde nós estamos indo. Para sermos cheios do Espírito de Deus. 1 Coríntios capítulo 11, verso 23 em diante diz assim: pois eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: este é o meu corpo, que é entregue por vós, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Agora preste bem atenção nisso aqui. Pois todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciai a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, qualquer que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se o homem a si mesmo antes de comer deste pão e beber desse cálice. Pois o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos
que dormem. Antes de nós passarmos a ceia do Senhor, eu leio esse texto praticamente todas as santas ceias, para dizer a você o quão sério é participar da ceia do Senhor. Isso aqui é um momento tão solene, se não o mais solene, da história da igreja. Por isso você se examine como está a sua vida antes de estender a tua mão para o cálice, antes de estender a tua mão para o pão. Se você pertence a outra denominação, mas você está em paz com os teus pastores, se você está em paz com os teus líderes e com Deus primeiro, né? Você é convidado a participar conosco. Se você é batizado na fé evangélica, no batismo evangélico, e está em comunhão com Deus e com os irmãos, você também pode participar. Quem não pode participar? Quem ainda não foi batizado na fé evangélica, no batismo evangélico, ou quem está vivendo uma vida de pecado. Se você estiver vivendo uma vida de pecados, e quando eu digo pecado, querido, são pecados não confessados. Se você ainda não se arrependeu, se você ainda não pediu perdão, se existe alguma coisa que te impeça, não toque naquilo que é sagrado. Porque a partir do momento que os pastores consagrarem ao Senhor este vinho e este pão, isso passa a ser santo e inviolável. Portanto, eu não posso te julgar. Eu não vou descer daqui e dizer, não, devolve o cálice. Eu não vou fazer isso. Porque a Bíblia diz, examine-se o homem a si mesmo. Então eu não posso ir aí e dizer, você pode ou você não pode. Mas peça ao Espírito Santo que te dê discernimento. Mas se você se arrepender agora e confessar agora, você pode se arrepender, confessar e abandonar. Lembra do ladrão na cruz? Foi na hora, foi instantâneo. Arrependimento genuíno, perdão instantâneo. Agora tem que fazer um voto de não mais fazer. Amém? Eu vou pedir ao pastor Toninho que apresente a Deus e consagre ao Senhor o elemento do vinho. Aliás, o elemento do pão, que representa o corpo de Jesus. Em reverência à palavra do Senhor, vou ficar de pé.